Fala galera, pra quem não me conhece, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou contar pra vocês algumas das adaptações de livros que deram errado no cinema. Então, eu tive essa ideia porque eu estava assistindo o filme inspirado nesse livro aqui, que é o Fallen. E o que acontece? Eu vi o filme, aí eu quis saber se tinha continuação, porque eu sabia que essa série tem vários outros livros. E eu fui atrás pra ver se tinha continuação e eu vi que essa saga foi um fracasso no cinema. Então eu tive essa ideia e eu vou apresentar pra vocês outros filmes que foram inspirados em livros e que deram errado no cinema. Então, pra começar, eu vou falar, de Fallen. Fallen foi um filme lançado lá em 2016, teve um investimento, uma produção, um investimento de 60 milhões. E sabe quanto que eles faturaram? 61 milhões. Então tá aí o porquê que esse filme foi completamente fracasso. Provavelmente os fãs não gostaram da adaptação, não foi tão divulgado e flopou total no cinema. O que acontece? Eu já tenho esse exemplar aqui na minha estante, eu comprei há muito tempo, já tem uns anos aí que tá na minha estante e eu quero ler esse livro pra fazer o vídeo, finalmente eu li. Então, eu assisti o filme e eu achei o filme bem ruim, bem fraco, é muito parecido com Crepúsculo, dá pra ver nitidamente que eles se inspiraram em Crepúsculo pra fazer esse filme, mas eu não sei, eu vi alguns vídeos de algumas pessoas falando que a adaptação foi bem diferente, apesar de ter a atmosfera da história, a adaptação foi bem diferente, fizeram várias mudanças e fica gritante que quiseram ali fazer, quem sabe, um novo Crepúsculo. Pra quem não sabe, Fallen vai contar a história de uma menina que ela tem alguns problemas psicológicos, ela vê algumas sombras e a gente vai ver a história dos anjos caídos misturado com a história dessa menina, que às vezes ela não era tão louca como ela achava que era. Próximo aqui da minha lista, eu vou falar de Percy Jackson. Gente, eu fui apresentada a Percy Jackson lá na escola para uma professora de inglês. A professora de inglês, ela fez muita parte da minha vida literária, ela instigou muita gente a ler e no caso tava lançando, o filme, o primeiro filme foi, que é o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, tava sendo lançado, eu tava na escola e ela incentivou muita gente a ler esse livro, a ir no cinema, ela fez trabalho inspirado na mitologia grega, ela fez um monte de coisa pra gente ler e a gente ir ao cinema assistir esse filme. Eu não conhecia essa história, eu não conhecia essa saga, eu conhecia a partir dessa professora. E assim, o primeiro filme fez muito sucesso, ele teve um investimento de 95 milhões e retornou para eles 266 milhões de dólares. Então o que fizeram? Logicamente, deu dinheiro, faturou, fizeram a adaptação do segundo filme, que foi Percy Jackson e o Mar de Monstros. O que acontece? Esse segundo filme também teve uma média parecida com o primeiro, mas decaiu um pouco, teve um investimento de 90 milhões e retornou 999 milhões. E o que acontece, gente? Esse filme, ele é muito massacrado pela crítica e pelos fãs, principalmente porque eles mudaram um monte de coisa. E quando eu fiquei sabendo qual era a história real e tal, porque eu nunca li esse livro, nunca li essa saga, é uma coisa que eu ainda quero ler. Mas quando eu soube que, que no filme os protagonistas têm em torno de, 16, 17 anos, mas na história real ele tem apenas 11 anos. Na história do filme, do livro, na história do filme, não sei por que eles fizeram essa mudança. E justamente eu acredito que seja por causa disso, por causa que eles sabiam que se eles continuassem lançando os próximos filmes, iam ter um massacre de crítica, as pessoas iam criticar muito, porque eles fazem muitas mudanças desnecessárias. Inclusive o autor, o cara que criou toda essa história, todo esse ambiente na cabeça dele, ele foi um dos primeiros caras a criticar. Ele leu o primeiro roteiro e falou, cara, as pessoas leram o meu livro, então estão procurando, os fãs estão procurando essa história no cinema, vocês estão mudando muita coisa. E os caras do cinema não deram ouvidos e cagaram pra ele. Então, provavelmente foi por causa disso, das possíveis críticas, a bilheteria do segundo não foi tão boa quanto a do primeiro, decaiu, então eles preferiram cancelar o terceiro filme.
Mais um que eu vou falar pra vocês é As Crônicas de Nárnia. Gente, foi um filme lançado lá, adaptação da Disney, lançado lá em 2005, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu amava esse filme, eu assisti várias e várias vezes. Da história de 4 irmãos e eles estão se mudando, estão indo pra morar com um tio. O que acontece é a irmã mais nova, ela vai entrar dentro de guarda-roupa no meio de uma brincadeira e ela vai sair num mundo fantástico, um mundo de Nárnia. Mas o que acontece, minha gente? Esse filme foi um super sucesso. Ele teve um investimento de 180 milhões e retornou mais de 700 milhões, então foi um puta sucesso. A Disney foi logo e investiu para lançar o segundo filme, que é O Príncipe Caspian. O que acontece? Os irmãos, eles vão retornar pra Nárnia, tipo assim, 1000 anos depois, lá no mundo de Nárnia. E eles só tinham passado um ano no mundo, né, nosso, né, terrestre. E lá no mundo de Nárnia tava acontecendo outra história. O príncipe Caspian tava tentando pegar o posto que era de direito dele e tudo mais. Sendo que esse filme deu uma recaída. Foi um filme lançado lá em 2008 e teve um investimento de 200 milhões e retornou apenas 419 mil. O que acontece? A gente teve uma bela decaída. Disney, provavelmente ela não esperava, ela pensava que fosse ser um puta sucesso como foi da primeira vez, mas mesmo assim elas investiram e continuaram firme e forte e lançaram o terceiro filme, sendo que dessa vez, ao invés dos 4 irmãos voltarem, o que acontece? Só voltam os 2 mais novos junto com um primo, que ele é bem chato no filme. Eu acho que assim, bem desagradável, é o ponto baixo dessa história, mas tudo bem. Então eles trazem e assim, foi bem assim desagradável. Então a gente teve assim, um investimento de 150 milhões e retornou uma média parecida do segundo, que foi de 455 milhões. O que acontece, gente? Quando a Disney lançou esse terceiro filme, eles foram muito criticados. Porque assim, essa trilogia, né, As Crônicas de Nárnia, elas são inspiradas no livro As Crônicas de Nárnia, que foi lançado, é um clássico, um livro bem conhecido, e esse livro originalmente ele tem 7 livros, são 7 contos que formam a história de As Crônicas de Nárnia. Então, consequentemente, cada livro, né, cada capítulo tem um personagem principal. O que acontece nesse livro, no terceiro livro, que foi no livro que foi inspiração para o terceiro filme da Disney, o que aconteceu? Quando tiraram os 2 filmes, os 2 irmãos mais velhos, as pessoas ficaram tipo assim, como assim, gente? Vocês estão loucos? Como que vocês vão tirar os personagens principais? Sendo que, gente, na obra original, ela é desse jeito. Então a Disney só seguiu. E o que acontece? No próximo filme, que seria a Cadeira de Prata, só iria voltar o primo, né? O primo chato, só ele que ia voltar, porque é assim que acontece na história do livro. E aí que as críticas iam ser maiores ainda, então a Disney decidiu assim deixar pra lá e seguir em frente, vamos lançar outras coisas, né? Mas o que eu vou contar pra vocês que é um filme que eu amo, eu vou falar da saga Divergente. O que acontece, gente? Eu nunca tinha ouvido falar de Divergente e estreou ali no Telecine Pipoca o filme Divergente. Aí que eu fui atrás, eu fui assistir, eu gostei muito da história. Então, a gente vai tratar de uma sociedade distópica que aconteceu uma guerra, como se fosse um mundo pós-apocalíptico, e o mundo assim tá dividido, a cidade lá deles tá dividido em facções. Então cada facção vai ter uma característica principal e as pessoas vão se identificar com essas características e elas vão se juntar a essas facções. O que acontece, gente? Eu amei essa história e eu fui atrás pra saber que tinha livro e tudo mais, e aí eu fui atrás pra saber quando que ia lançar o próximo filme. Então eu fui eu, minha prima, uma amiga, a gente juntou, foi todo mundo assistir o filme no cinema, a gente amou também isso, gente. Eu nunca li o livro, gente, apesar disso, eu ainda é algo que eu quero muito ler, pra trazer aqui no quadro. Finalmente eu li, porque faz falta, porque eu gosto muito desses filmes. O que acontece? A gente assistiu, a gente adorou o filme e tudo mais, e a gente foi assistir o terceiro filme, que é o Convergente. Aí esse aí eu achei bem mais fraco do que os anteriores, eu não curti tanto como não curti os anteriores, mas ok. Então quando a gente assistiu o terceiro, a gente foi ver quando que ia lançar o próximo, a gente descobriu que esse filme foi um completo fracasso, então eles não iam lançar o final da história, que seria o filme A Sergente.
lançar apenas em DVD. E, gente, tipo assim, esse filme, ele foi lançado lá em 2016. Estamos em 2019 e até agora não decidiram lançar, não lançaram, prometeram que iam lançar em DVD a última parte. Até agora a gente tá aqui esperando 2019, quase em 2020, então provavelmente não vai ter mais história nenhuma. O que acontece? Esse filme foi um fracasso, gente. O último, principalmente, então eles não quiseram, flopou total, então eles não quiseram investir mais dinheiro pra lançar. São 3 livros, então é uma trilogia, então pra que eles foram dividir, pra seguir os outros sucessos aí do cinema, então eles foram no último e quiseram dividir. Pra que dividir, gente? Se e eles lançaram um terceiro filme, pra finalizar, finaliza logo de uma vez, gente. Finaliza logo de uma vez, fizesse toda a história num só e ponto final, acabou, não deu dinheiro, mas já foi. Então assim, só pra vocês terem noção, o primeiro filme que foi lançado lá em 2014 teve um investimento de 80 milhões e voltou pra eles 280. Então teve um faturamento bem bom, então eles foram e deram continuidade. Então isso, gente, foi lançado em 2015, teve um investimento de 110 e teve uma receita de 297 milhões. Então deu mais lucro do que o primeiro, mas teve um investimento maior para fazer o filme. Então ficou naquela balança ali. O fracasso total foi no terceiro filme da saga, que a gente teve um investimento de 110 milhões, assim como o segundo, mas teve um retorno de apenas 179. Então, tipo assim, ele mal se pagou, então eles decidiram deixar esse projeto pra lá. E provavelmente não vai ter o último filme pra finalizar a franquia de uma vez. E assim, falaram que provavelmente eu tenho, tipo assim, certeza absoluta de que mesmo que tenha o próximo filme pra finalizar a história, não vai voltar os nossos protagonistas maravilhosos que a gente gosta, que é a Cheyenne e o Theo, não vão voltar, então vai ser um fiasco ainda mais. Já tava ruim o negócio, só ladeira abaixo, que provavelmente eles nem vão fazer. Mas na minha lista eu vou falar de 16 Luas, que foi um filme lançado lá em 2013 e que eu assisti só porque eu tava, tipo assim, na auge de Crepúsculo. Ah, Crepúsculo maravilhoso, meu fã, sou muito fã. E assim, eu lia na época muito a Capricho e lá na Capricho estavam fazendo muita propaganda de 16 Luas, falando que ia ser um filme maravilhoso, vai ser o novo Crepúsculo, é outra história. Então a gente vai ter um casal não, a gente vai ter um menino, vai ser tudo narrado pela história, pelo lado dele no livro. Se eu não me engano, o filme não é assim, né? Como se fosse o narrador em terceira pessoa. O que acontece? O nosso protagonista, ele é um cara popular, mas ele mora numa cidade que, assim, que não acontece nada, uma cidade pacata, todo mundo se conhece, e o sonho da vida dele é ir embora dessa cidade. O que acontece? No primeiro dia de aula dele, lá do segundo ano, no ensino médio, vai entrar uma menina nova, e ele vai ficar, tipo assim, muito ligado nela. Essa menina vai sofrer bullying e ele vai ser o cara que vai apoiar essa garota. E eles vão construir lá um relacionamento, vai ser um pouco difícil e tudo mais, sendo que ele vai descobrir que a menina, tem poderes, ela é tipo uma bruxa, então tudo vai se desenrolar por causa disso. E o que acontece, gente? Eu assisti esse filme, eu achei um lixo o filme na época. Fui eu, minha prima e mais uma amiga, a gente foi assistir porque a gente tava, tipo, lá bombando, né? Crepúsculo, nossa, vai ser o novo Crepúsculo, vai ser minha nova saga, porque Crepúsculo tinha acabado em 2012. E a gente tava, tipo, querendo uma saga nova pra ficar endeusando, né? E o que acontece? A gente achou um lixo. E eu fui pesquisar, né, pra saber por que essa série faliu, porque tem anos que é uma trilogia, tinha mais 2 filmes. E é aquela mesma coisa básica, né, gente? Flopou, não deu dinheiro, capitalismo bombando, não deu certo, a gente vai pro próximo. Então esse filme aqui não faturou nada, gente, ele mal se pagou. Ele teve um investimento de 60 milhões e voltou pra eles 60 milhões. Então eles só se pagaram e deu uns restinhos aí, uns vírgulas pros outros. E foi isso, gente, um fracasso total. E eu não sei se o livro também é ruim, mas o filme, ele é bem ruim. Tem os atores lá, o cara que é o menino, né, o mocinho, ele tá fazendo um papel de 16 anos, 17 anos, sendo que ele tem uma cara de tão velho do que aquilo. Depois eu fui pesquisar, ele tinha 23 anos na época que ele fez o filme. E, gente, sabe, forçado demais, ruim, a menina não é carismática, os dois não têm uma química, sabe? Eu, na época, queria amar uma série, já detestei. Hoje, então, eu não assistir, vai ser um fiasco total. E pra finalizar essa lista, eu vou falar de Instrumentos Mortais. Gente, foi um filme lançado lá em 2013 e que esse eu não fui no cinema, eu assisti em casa, na televisão, eu tava passando no HBO. E o que acontece? Eu fui lá, eu tava passando, tinha um burburinho lá, o pessoal falando, eu fui assistir. Eu assisti também porque eu tava passando, e era com a Lily Collins, eu já tinha visto outros filmes dela. Ela fez aquele filme com o Jacob, que é o Taylor Lautner,
E ela tinha acabado de fazer um filme com ele, então ela tava na minha cabeça, a carinha dela, então eu fui assistir e era um lixo o filme. Eu achei a história muito tosca, eu não sei se a história do livro, ela é assim, mas no filme foi muito tosco. E vai contar a história dessa menina, né, que é interpretada pela Lily Collins, e a mãe dela foi sequestrada, e aí ela vai descobrir que ela é, tipo assim, uma caçadora, que ela que protege o mundo dos humanos contra os demônios. Aí tem toda uma equipe lá que também é caçador, e tem um amigo dela que não tem nada a ver com a história. E assim, foi um lixo total, eu detestei. Tem uma história lá do pai dela, horrível, horrível, horrível. Aí eu fui ver, né, porque que deu errado, porque é uma saga aí bem conhecida, que é Cidade dos Ossos, Cidade não sei de que, Cidade não sei de que lá, que é uns livros que são bem conhecidos, que tem uma gama de fãs bem grande. E esse filme, mais o mesmo, né, gente? Flopou, né? Teve um investimento de 60 milhões e deu um retorno de 90 milhões. Então não foi instigado pra ter uma continuação. E o que acontece? Eles fizeram, depois de alguns anos, foi uma série lançada lá em 2016, alguns anos depois. Lá já tá atualmente na terceira temporada, tem disponível na Netflix aí. Quem quer saber um pouco mais é Shadowhunter, eu acho que é uma coisa assim parecida, que é o nome da série. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades sobre o mundo do cinema aqui, assim. Depois que saiu Crepúsculo, Jogos Vorazes, Harry Potter, acharam que tipo, qualquer bosta que colocassem ia dar certo, gente. Muito mais do que, assim, a série tem uma gama de fãs, você tem que fazer uma coisa de qualidade, né? E, assim, o fã tá indo lá pra assistir o filme que é inspirado no livro deles. Então, vocês têm que, tipo assim, fazer o mais possível, dentro das possibilidades, fazer o mais parecido possível, e ao mesmo tempo que dê para as pessoas que não assistiram, que não leram os livros, entender a história. Eu acho que essa é muita coisa que pega nessas adaptações que não foram de tão sucesso assim. Então é isso, galera. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @manjadeulindo, gente. Beijo e até a próxima.